Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. Faremos a leitura a partir do verso de número 17 até o verso de número 22. Êxodo, capítulo 13, do verso de número 17 ao verso de número 22. Hoje movimentaremos bastante aí as páginas de nossa Bíblia, por isso contamos também com a rapidez do Gabi, contamos com os irmãos com a Bíblia aberta, para que possamos aí conferir os textos, mas o texto base da nossa meditação, Êxodo capítulo 13, a partir do verso de número 17 até o verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos mais uma vez. Eterno Deus, a tua palavra foi lida e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Fale aos nossos corações, nos direcione e guarde-nos, ó Pai, em ti. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, muitas vezes em nossas vidas nós somos questionados a respeito da presença de Deus, principalmente nos momentos mais desastrosos e mais catastróficos da humanidade ou de nossas vidas em particular. Nós somos questionados, onde está Deus em meio à tragédia? Onde está Deus quando nós sofremos? Onde está Deus quando nós temos familiares enfrentando aí o leito da enfermidade, enfrentando angústia sem medida, aflitos de coração, com o coração ansioso, carregado, sobrecarregado? Somos levados a fazer esse questionamento quando nós vemos uma situação como guerras, ou mesmo como pandemias, das quais nós ainda estamos vivendo, né? É por isso que aqui os irmãos de máscara, né? Quando a gente sai ainda, os cuidados e tudo mais, porque nós ainda estamos vivendo este momento delicado, nós somos sugestionados não somente pelo nosso coração, mas por outros que perguntam, onde está Deus? Será que esse Deus realmente é presente? Será que ele realmente existe? E se existe, será que ele está atuando na história? Então são perguntas que até o nosso coração, em acessos de incredulidade, faz. Quando nós estamos em meio ao sofrimento, somos tentados a fazer esse mesmo questionamento. Onde está Deus? Será que Deus está presente? Será que Deus vê? Será que Deus ouve? Será que Deus age? Ou será que Deus criou todas as coisas e simplesmente deixou com que levássemos ao acaso? Será que Deus apenas deu a corda ali na história do mundo e quando acabar a contagem do relógio, então acabou? Ou seja, nada é feito pelo Senhor durante a nossa vida? Nós vemos e veremos nessa noite que não. E a palavra, ela nos traz uma afirmação contundente, que Deus, ele é o Deus que está presente, que é presente, que se relaciona
conosco, com cada um de nós, que está ativamente atuando na história do mundo e especialmente atuando na vida de seu povo. É por isso que no texto que nós lemos, veremos afirmações sobre o Deus presente. O Deus que é o Deus da providência. O Deus que é o Deus da provisão. O Deus que é o único e verdadeiro Deus e o único que pode atuar e movimentar as peças da história como ele bem entende. E isso lembrando que não é um movimento tirano, que não é um movimento maldoso. Nós não poderíamos nem sequer imaginar mancha de contaminação com a maldade no Senhor. E é por isso que todos os seus movimentos são bons, todos os seus movimentos são necessários, todos os seus movimentos estão de acordo com a sua vontade, que está acima de tudo. Por que Deus quis assim? Também somos tentados a perguntar. Então, a gente entra num questionamento que vai, ou que, no fundo da questão, pergunta: há algo maior que a vontade de Deus? Ou seja, o motivo, por que ele fez o que ele fez? E também somos levados pela palavra a descobrir, ou somos aqui iluminados pela palavra, que não há nada maior do que a vontade de Deus. E se ele fez o que fez, é porque é bom. Ponto final. Como que o texto que nós lemos revela a verdade que Deus é presente, que Deus está atuando na vida da humanidade, na história da humanidade e em nossas vidas particularmente? Primeiro, nós vemos aqui que Deus ele é presente e esse Deus presente, ele atua determinando o caminho que nós devemos andar. Veja no verso de número 17, que diz o seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. A primeira afirmação que nós vemos aqui no verso de número 17 é a seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo. Se nós negligenciamos o contexto anterior, somos levados a pensar: poxa, que Faraó bonzinho, né? Maravilha, deixou o povo sair. Ok, tudo certo. Mas nós vemos que não foi bem assim, ou seja, não foi pela bondade, não foi pela boa vontade de Faraó. Faraó, muito pelo contrário, ele era o opressor dos filhos de Deus. Ele era o opressor de Israel. E ele escravizava o povo de Deus. Então, pensando no modelo de sociedade antigo, pensando nas nações antigas, você perde escravo, você perde mão de obra. Você perde mão de obra, você perde domínio, você perde exército, você perde ali construções ou o ritmo das construções. Então, nós vemos aqui que Faraó, endurecido pelo seu próprio coração e endurecido pelo Senhor, pois a palavra também revela isso, é a mão de graça do Senhor sendo retirada dele, é deixado aos seus próprios intentos e não deixa facilmente o povo sair. Como assim? Se você voltar os seus olhos lá para Êxodo, no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, a partir do verso de número 8, diz o seguinte: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, aqui Faraó, temendo o crescimento de Israel, ele conclama os egípcios a usarem de astúcia contra o povo de Deus, e nós vemos que ele usa artimanhas para tentar destruir ali, matando os filhos de Israel.
né? E é nessa história que nós somos levados aí ao próximo capítulo, que é sobre o nascimento de Moisés. Moisés, mesmo diante daquela circunstância em que os egípcios, o faraó estava afligindo mais e mais, dando mais trabalho, dando mais aflições para o povo, sendo mais severo e também matando os seus filhos. Nesse contexto, vemos então o nascimento de Moisés, onde a sua mãe então o coloca ali no rio e ele vai até ali a casa de Faraó pelo caminho de providência do Senhor. Mas por que é bom nós notarmos isso? Israel estava em dura opressão. Então, não foi, como nós dissemos, pela bondade de Faraó que eles saíram dali. Pelo contrário, nós vemos a partir do verso de número ou do capítulo de número 3, que Deus ele chama Moisés para libertar o seu povo. Libertar o seu povo com mão forte, com grande julgamento. E no capítulo 6, nós vemos a partir do verso de número 2, diz assim Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda houve gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então, por essa palavra do Senhor, nós vemos que não foi muito fácil, ou que não foi um caminho fácil ali, não foi da noite para o dia, não foi pela bondade de Faraó. Moisés não chegou a Faraó e falou assim: olha, deixa o povo sair para adorar ao Senhor. E Faraó, tudo bem, pode ir. Não, não foi assim. Vemos que Deus, ele revelou grande manifestação de julgamento sobre aquele povo. Por quê? Porque, voltando um pouquinho no capítulo 3, no verso de número 7, Deus, ele diz o seguinte: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos ou da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Veja só, aqui já responde um monte de questionamentos, ou o primeiro questionamento que nós fizemos: onde está Deus? Será que Deus ouve? Será que Deus vê? Será que Deus se movimenta? Deus vê, ele viu a aflição do seu povo. Deus ouve, ele ouviu o clamor por conta dos sofrimentos que ali estavam tendo. Deus conhecia particularmente o sofrimento de cada um dos filhos de Israel. E Deus, o único Deus, desceu a fim de livrá-lo das mãos ou da mão dos egípcios, para conduzi-los à terra que ele mesmo prometeu. Então veja que a ação do Senhor, ela é muito clara aqui na vida de Israel, e isso nos traz respostas logo nesse primeiro momento. A partir do capítulo de número 7, então, nós vemos as grandes manifestações do julgamento de Deus, o grande poder de Deus, que estava destronando todos os deuses egípcios, e que estava mostrando aos egípcios e a todo mundo que ele é o único e verdadeiro Deus, e ele é aquele que deve ser temido e adorado por toda a eternidade. Ele está revelando que não há outro como ele. E ele está revelando que nada está ao acaso, mas tudo está sob o seu poder, tudo está sobre as suas mãos que controlam
todas as coisas, todo o universo, pois ele conhece cada estrela pelo nome, pois ele conhece e sabe quantos grãos de areia tem espalhados na terra e fora da terra. As poeiras cósmicas, né? Deus, ele conhece cada detalhe e ele tem controle sobre todas essas coisas. E é por isso que ele estava ali manifestando o seu poder para que o Egito, para que o seu povo, Israel, e para que toda a terra, naquela época e até hoje, soubessem que ele é Deus e que tudo está sob o seu controle. Nada foge ao seu comando. E é por isso que as pragas vêm. Nós vemos aí 10 pragas terríveis que assolam a terra do Egito. Primeiro, as águas se tornando em sangue. Depois nós vemos as rãs, aí no capítulo 8, a partir do primeiro verso. Depois nós temos os piolhos, as moscas, a peste nos animais. Temos as úlceras, chuva de pedras. Olha só, todas coisas muito terríveis. Os gafanhotos que assolaram ali a terra do Egito, as suas plantações, as trevas e, o mais terrível, a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos ali na terra do Egito. Tudo isso para mostrar que nada resiste à sua mão poderosa. Faraó, todas as vezes, voltava atrás em sua palavra. Ele via um sinal de manifestação do juízo, ele falava, tudo bem, pode ir. Mas depois que as coisas melhoravam, que a praga cessava, ele, não, espera aí, fica aqui. E Deus, ele vai mostrando progressivamente o quão poderoso ele é. E é por isso que no capítulo 13, no capítulo que nós estamos inseridos, aí que o nosso texto está inserido, nós vemos pelo menos 4 afirmações iguais sobre o poder de Deus. Veja, no verso 3 temos o seguinte, do capítulo 13. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Depois, no versículo de número 9, diz, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. No verso de número 14, quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte te tirou da casa da servidão. E no verso de número 16, e isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Veja, era Deus quem havia libertado o seu povo do sofrimento. Deus que havia manifestado o seu juízo sobre os opressores do seu povo. Deus é quem tinha ali feito com que a nação de Israel, ali escravizada, pudesse sair daquela terra cheios ou carregados com fartos bens, porque o Senhor é quem libertou o seu povo. O Senhor é quem libertou o seu povo. Então, após tudo isso, Faraó não resistiu à vontade do Senhor. E o povo se foi. Vemos logo depois, que ele ainda vai atrás e tenta ali uma última empreitada, tenta uma última investida para trazer de novo seus escravos. Só que Faraó não entendia que eles já não eram mais escravos, que eles já estavam libertos pela mão forte do Senhor. Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a minha vida? Como assim, Do mesmo jeito, nós éramos escravos. Do mesmo jeito, nós estávamos presos às amarras do pecado. Do mesmo jeito, nós estávamos sujeitos à dominação do império das trevas. O nosso coração estava totalmente aprisionado e as nossas vontades, a nossa inclinação não estava em outro lugar senão a uma vida alheia a Deus. Eu e você, nós. Só que a palavra de Deus nos lembra que nós também fomos libertos com mão forte, com um braço forte
do Senhor. Mas guarda essa informação um pouquinho, mais para frente a gente volta nela. Então, após esta investida aí, Deus, ele conduz o seu povo. Vemos duas frases importantes aqui no verso 17 e verso de número 18. Primeiro, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que o quê? O que está escrito aí? Mais perto, era mais perto. Deus levou por esse caminho? Não levou. No verso de número 18. Porém, Deus fez, agora dizendo o que ele fez. Ele fez o quê? O povo, o que diz aí? Rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. Então, Deus não, já temos uma primeira informação aqui. Deus não levou o povo pelo caminho mais perto. Se a gente pegar um mapinha ali, um mapa, né? Não um mapinha, um mapa de Israel, ou, perdão, ali daquela região do Egito, ali do Mar Vermelho e tudo mais, veremos que do Egito até a terra ali prometida é bem perto, relativamente perto. Então, alguns dizem que em 15 dias dava para que aquele povo todo, aquele mundaréu de gente, chegasse lá na Terra Prometida, em 15 dias. Durou 15 dias? Quanto tempo? 40 anos. Guarda mais essa informação aí. Então, olha, Deus não levou o povo pelo caminho mais perto. Ele levou pelo caminho do deserto. Olha só, rodear pelo caminho da onde? Do deserto. Deserto é algo bom? O reverendo Frank, semana passada, nos lembrou do deserto, né? Que de dia é um calor insuportável e que à noite é um frio mais insuportável ainda, né? E que, além de tudo, é deserto, não tem nada. Não tem ali uma conveniência, não tem uma sombrinha, é deserto. Deserto. Fora isso, os perigos ali do deserto, né? As serpentes, os animais que espreitam ali entre as rochas, desertos que tem as rochas. Então, não é algo muito legal, ou é? Então, a gente já vê aqui que Deus quebrou as expectativas ali do seu povo. E veremos que isso teve um motivo muito claro. A própria palavra nos diz aqui que Deus não levou, no primeiro momento, Deus não levou pelo caminho mais perto. Por que ele não levou pelo caminho mais perto? Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Israel, lembre-se, estava há 430 anos escravizado no Egito. Desde a promessa feita a Abraão, passou um tempo, veio Isaac, veio Jacó, veio José, depois de José mais 430 anos, que o povo de Israel estava ali, escravizado no Egito. Estava morando no Egito. E o Egito tinha costumes, tinham os seus deuses. E o povo de Israel certamente se contaminou com esses deuses. Então temos uma informação nova aqui. Então, o povo de Israel ele ainda estava imaturo, não conhecia o Deus que havia os libertado. Vemos depois que o povo de Israel foi infiel. Como que nós podemos afirmar isso? Abra sua Bíblia, lá em Ezequiel, agora um pouco mais longe. Lá em Ezequiel, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Ezequiel no capítulo 20. A partir do verso de número 5. Diz assim: Assim diz o Senhor Deus, no dia que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Olha só, o Senhor se deu a conhecer a este povo, não que eles já não conhecessem por ouvir falar, e também por Deus estar presente, né, lá no Egito com o seu povo. Contudo, o povo se esqueceu do Senhor. Então eles precisavam conhecer a Deus. Levantei-lhes a mão e jurei: Eu sou o Senhor vosso Deus.
Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as suas, o quê? Abominações, de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então veja, eles estavam contaminados com os ídolos do Egito. Eles não conheciam a Deus. E através dessa afirmação nós vemos que era necessário então que o povo conhecesse a Deus e que aprendesse a adorar o verdadeiro Deus. Deus tinha um plano maior para a vida daquele povo. Um plano que não duraria apenas 15 dias, mas uma vida toda. Uma vida toda. E é por isso que Deus não leva eles pelo caminho mais perto. Às vezes, a gente acha que o caminho mais perto é o melhor caminho, porque nós chegaremos logo no nosso objetivo. Às vezes, a gente acha que se tivéssemos aquilo que nós queremos agora, tudo seria melhor. Tudo seria mais fácil. Tudo seria mais tranquilo. Ah, como eu seria feliz. Será mesmo? Será mesmo? Aqui é mencionado que o povo, ao ver a guerra, poderia voltar ao Egito. Como assim? Eles eram um povo também totalmente desorganizado como nação. Não sabiam ali se portar diante de guerras. E os filisteus ali, um povo treinado na guerra. Eles precisavam também se organizar como nação. Então muitos podiam dizer ali, era mais fácil eles irem pela terra dos filisteus, com todas as informações que a gente teve agora. Era esse o melhor caminho para eles trilharem? Esse era o melhor caminho? O caminho mais perto? Não era. E Deus, conhecendo todas as coisas, conhecendo o coração do seu povo também, porque ele fala assim, para que não se arrependa. Deus sabia do coração já ali no início, né, do povo, que aquele povo era um povo enjoado, era um povo de dura cerviz, que não se dobrava facilmente. Veja, eles tinham visto as pragas, tinham visto as grandes manifestações do poder de Deus ali, e ainda assim não colocaram o seu coração no Senhor, porque eles estavam contaminados ainda pela idolatria, pela desorganização do seu próprio coração e pelos seus desejos pecaminosos. Muitas vezes, na maioria das vezes, Deus não nos leva pelo caminho mais perto. Deus, Ele nos libertou da escravidão do pecado. E Ele nos leva ao deserto. Ao deserto. Para quê? Para nos ensinar os seus juízos, para nos ensinar os seus estatutos, para nos ensinar quem Ele é, para mostrar ali que no deserto, Ele é capaz de sustentar a vida do seu povo. Que quando não há mais nada, Ele tem tudo sob as suas poderosas mãos. Veja, ainda lá em Ezequiel, no capítulo 20, que Deus, Ele relata essa verdade. Diz assim, a partir do verso de número 8, mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as suas abominações, de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito, e os levei para onde? Para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos, e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus conduziu o povo ao deserto, para quê? Para dar ali os seus mandamentos, os seus juízos, para ensinar o coração daquele povo
na verdadeira adoração a Deus. O Senhor nos leva ao deserto, como diz uma canção, para falar de amor. O Senhor nos leva ao deserto para nos ensinar que Ele é amor. E que não importa o lugar onde nós estejamos, Ele está conosco. Pois Ele determinou o caminho. Pois Ele é o Deus presente. Então, se Deus é o Deus que liberta, se Deus é o Deus que tem poder para nos tirar da escravidão, Ele também é o Deus que determina o caminho. Então, não sou eu, não é você que sabe o melhor caminho para a sua vida. Vamos colocar isso na nossa cabeça, porque a gente tem batido a cabeça tantas vezes, porque a gente acha ainda que estamos no controle da nossa vida, que sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus nos revela em sua palavra que o mesmo Deus que liberta é o mesmo Deus que conduz, é o mesmo Deus que direciona, é o mesmo Deus que guia. Ele guia no caminho fácil e Ele guia no caminho difícil. Não há impossíveis para Ele em toda a sua palavra na vida. Esse deve ser, então, o anseio do nosso coração. Ser direcionados pelo Senhor, pela sua poderosa mão e não por nós mesmos. Nós não sabemos o melhor caminho para cada um de nós. Nós precisamos da ação do Deus que é presente em nossas vidas. Deus é quem determina o caminho de nossas vidas, não nós. E isso é transformador, sabe por quê? Porque tira de nós ou derruba todos os ídolos do nosso coração. O ídolo do eu, o ego elevado, o ídolo do dinheiro, daquele que muitos pensam que virá a sua segurança, o ídolo de relacionamentos, que acabamos servindo pessoas desenfreadamente, pensando que elas nos satisfarão plenamente. Todos esses ídolos caem. E os caminhos não são mais direcionados pelo dinheiro. Ou seja, não corro mais com ambição desenfreada atrás de mais e mais para que então eu esteja satisfeito. Agora eu trabalho e com o suor do meu rosto eu como o meu pão. Mas eu vivo com integridade diante de Deus, com paz no coração, sabendo que pode me acabar o último centavo que eu tenho. E não é difícil isso acontecer, né? O último centavo, que ainda assim eu estarei em paz e seguro. Que ainda assim eu não preciso me desesperar, porque meu Deus não é o dinheiro. Meu Deus é o Senhor. Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Então nós vemos aqui Deus abençoando a vida do seu povo, já os fazendo sair arregimentados dali. Para continuarmos aqui, a partir do verso de número 19, vemos que o Deus presente também é o Deus que cumpre as suas promessas. Veja o verso de número 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. 430 anos atrás. José, ele estava vislumbrando pela fé. O texto de Hebreus nos fala que José, pela fé, viu o dia da libertação do povo de Deus e queria fazer parte deste momento. Nem que ele não estivesse mais ali, né? Então aqui não é um rito, uma superstição, algo de ocultismo. Pelo contrário, era uma expressão ali no dia de José, de confiança no Deus que não muda e no Deus que promete e cumpre. Qual era a promessa? Veja lá em Gênesis, abra comigo a Bíblia em Gênesis, no capítulo 15. Deixa eu só achar a referência aqui. Gênesis 15, de 12 a 20.
Ali, vou ali, é mais fácil. Gênesis 15, de 12 a 20. Diz assim: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quantos anos? Deus, ele já sabia dessa informação, porque é ele que estava determinando esse caminho. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes o quê? Riquezas. Lembra do texto dizendo, eles saíram arregimentados. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, olha só, ele já sabia até a geração que seria liberta. É claro, é o Senhor, nada lhe foge. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, até aí. Veja só, Deus havia prometido isso para Abraão. Ele sabia todos os detalhes, todos os detalhes. Nada fugia ou nada foge do controle do Senhor. Então, se Deus prometeu, certamente Ele cumpre, porque Deus, a palavra nos diz que Ele não é homem, nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Deus não é igual cada um de nós, que fala uma coisa hoje e volta atrás amanhã. Que dá um jeitinho de se esquivar daquilo que falou, não é bem assim, você me entendeu errado. Deus não é assim. O que Deus promete, Ele cumpre, pois Ele não é fiel a mim e a você, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir por amor do seu nome, pois não há nada mais elevado do que Deus. Por amor do seu nome, Ele então cumprirá as suas promessas. Então, não há nada em que Deus prometa que não seja cumprido. Pode passar 400 anos, ainda assim, o Senhor cumpre as suas promessas. Pode passar 1000 anos, pode passar 2000 anos, 3000 anos, o milênio que for, que nada disso será capaz de conter o Senhor em sua imutabilidade e na imutabilidade de sua palavra e de suas promessas. E José, olha só a fé que José tinha, né? Falou, certamente Deus vos visitará. Queridos, o Deus presente é o Deus que cumpre as suas promessas. Ele cumpriu a promessa de salvação em Jesus. E Ele cumpre a promessa de que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todas as promessas que Ele faz em sua palavra. Tudo aquilo que estamos vendo em Apocalipse, que ainda irá se cumprir, a gente não precisa ter dúvidas. Porque tudo isso já está cumprido, porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, Ele não volta atrás. Para nós pode parecer que vai demorar uma eternidade, mas não demora. O que é a vida? É um sopro. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Então, nós precisamos revelar a mesma fé que José teve. De saber com toda certeza de que Deus não mente e de confiar nele. Confiar nele significa não andar desesperado com as coisas dessa vida. Não ter o nosso coração arraigado neste mundo. Não ter o nosso coração preso a expectativas que às vezes são expectativas ilusórias, falsas, que só servem para nos enganar, para nos enredar, para nos levar para longe de Deus. Nós devemos estar com a nossa esperança bem firmada no Senhor, porque Ele é o único que pode cumprir as suas promessas. Nenhum de nós, se falar algo vai acontecer, tem garantia de que isso aconteça, ou tem?
Se eu falar assim, vai chover amanhã, eu posso fazer com que chova amanhã porque eu falei agora? O Senhor pode. O Senhor pode, porque a sua palavra é poderosa. Porque Ele tem todo o poder. Nós somos todo fraqueza. Deus é todo poderoso, nós somos todo fraqueza. Todo fracos. É isso que nós somos. Totalmente dependentes de Deus. Então, pela fé, volte-se o coração para a fé. Às vezes a gente está vivendo afundado em sofrimentos e angústias, porque a gente criou falsas expectativas, ilusões no nosso coração. Porque a gente acha que alguma outra coisa vai nos dar aquilo que vai nos fazer feliz. Às vezes a gente está batendo a cabeça novamente, né? Batendo a cabeça ali contra o muro. Às vezes a gente está vivendo, se recalcitrando contra os aguilhões, né? Ali contra os ferros e se machucando mais e mais e mais. Porque nós não voltamos os olhos para o Senhor. O único que pode satisfazer plenamente o nosso coração, porque Ele é o único que pode cumprir as suas promessas. Pare de se machucar numa vida longe de Deus. Viva diante do Senhor, para o Senhor. Confie somente no Senhor. Não forre a sua cama, não deite em algo que não é sólido, como o Senhor é, pois Ele é a nossa rocha eterna. Ele não se abala. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Você tem analisado o seu coração? Você tem visto se onde você tem colocado essa confiança é de fato no Senhor? Pois às vezes as nossas ansiedades, os nossos temores, os nossos medos, as nossas, muitas vezes até enfermidades, são dadas por conta de que estamos vivendo desesperadamente para algo falso e não para algo verdadeiro, para algo eterno, completo. Para caminharmos aqui para o nosso final, sabendo que Deus, Ele determina o nosso caminho, sabendo que Deus, Ele cumpre as suas promessas, porque Ele é imutável, nós vemos aqui na palavra, no verso de número... Espera aí que eu fechei aqui. No verso de número 20 e 21. Que o Deus presente é o Deus que nunca, jamais abandona o seu povo. Deus, Ele não nos leva ao deserto e nos deixa lá para andarmos sozinhos. E Deus não fez isso com o povo de Israel. Veja, a partir do verso número 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então aqui nós vemos que Deus estava conduzindo o seu povo e Deus estava com o seu povo. Deus estava com o seu povo. Então, durante o dia, uma nuvem protegia eles do sol escaldante. Durante o dia, aquela mesma nuvem direcionava o caminho que eles tinham que ir. E se a nuvem não se levantasse ali do tabernáculo e não seguisse, eles não seguiam também. Não seguiam também. Por quê? Porque era o Senhor que direcionava eles. E o Senhor estava ali, no meio daquele povo, tabernaculou com aquele povo. Foi feito ou erigido ali um tabernáculo para que manifestasse a presença, ou para que simbolizasse a presença de Deus no meio do seu povo. E a nuvem os guiava durante o dia. Durante a noite, onde tá frio, um frio de lascar. Durante a noite, onde os perigos estão mais intensos também por conta dos animais. O que tinha ali para iluminar, para proteger, para aquecer? Uma coluna de fogo. Imagina a cena, né? Ali quase que 1,5 milhão de pessoas, aproximadamente, ou até mais, né? Imagine o tamanho dessa coluna de fogo. Imagine o tamanho dessa nuvem, né? Para guiar aí em torno de 1,5 milhão de pessoas.
E Deus, durante os 40 anos que o povo de Israel esteve no Egito, no deserto, Deus, ele não se apartou do seu povo. A nuvem nunca se apartou da vida do seu povo. Veja só que maravilhoso. Veja só, o mesmo Deus que nos liberta é o Deus que determina o caminho e é o Deus que peregrina conosco. Isso lhe é familiar? Falando a respeito disso, traz algo ao seu coração? Muitas coisas, né? Muitas coisas. A primeira coisa é que o Senhor Jesus que liberta, é o Senhor Jesus que é o caminho, e é o Senhor Jesus que nunca abandona o seu povo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus que liberta o seu povo, o Senhor Jesus que é o caminho, é o Senhor Jesus que é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Ele não se aparta de nossas vidas. Essa é a nossa confiança. Saber que o Senhor, ele está presente. E saber que no deserto, ele está nos ensinando, ele está nos moldando a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E esse caminho do deserto é o mesmo caminho que o Senhor Jesus passou e venceu. O Senhor Jesus também passou pelo deserto e agora está nos conduzindo, pois ele abriu esse novo e vivo caminho. Lembra que quando no deserto o Senhor Jesus por 40 dias, 40 noites, foi ali afligido e no final desses dias ele foi tentado por Satanás? Assim como o povo de Israel foi tentado durante os 40 anos no deserto, Israel falhou, não falhou? O Senhor Jesus, o verdadeiro Israel, não falhou. Não falhou. O Senhor Jesus, ele é a palavra de Deus. Lembra que lá no Monte Sinai, Moisés, ele desce com as pedras, com a lei de Deus gravada ali para o povo? O Senhor Jesus, ao final dos 40 dias, 40 noites, depois de ser tentado, ele sai do deserto, ali resplandecendo com a sua glória, pois ele é a própria palavra de Deus. O Senhor Jesus é o verdadeiro Israel, porque ele não cedeu à tentação, ele venceu. E ele agora nos conduz por esse caminho. Por isso, queridos, às vezes, a sua aflição vai durar uma vida toda, uma vida toda, uma vida toda. Mas durante a vida toda, o Senhor vai estar contigo. Durante a vida toda, o Senhor vai estar conduzindo para quê? Para a terra prometida. Nós não temos uma terra prometida? Temos ou não temos? Temos ou não temos? Qual é essa nova terra? A Nova Jerusalém, a Nova Canaã. Essa terra não está prometida a cada um de nós? Nós estamos então caminhando sem saber para onde estamos indo? Nós estamos caminhando com um rumo bem definido. Nós estamos caminhando com um guia bem definido. Nós estamos caminhando com aquele que cumpre as suas promessas e que não falhará conosco, mesmo que a gente fale com ele. Veja que maravilhoso esse texto, pois nos mostra a realidade de que Deus está presente, que Deus cuida do seu povo, que Deus nos libertou, que Deus tem cumprido as suas promessas e que ele nunca jamais nos abandonará. Que nisso esteja a sua confiança para todo sempre, pois assim sendo, você estará forte, você vai continuar caminhando, as suas vestes vão se renovar dia após dia e jamais serão desgastadas. Que Deus nos abençoe, que essa palavra traga esperança e conforto ao nosso coração em dias difíceis, que acima de tudo nos traga mais amor e adoração a Deus. Louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus. Tua palavra lida e exposta aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos libertou da escravidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos prometeu salvação e o Senhor nos deu essa salvação em Cristo Jesus.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem determinado os nossos caminhos. E esse caminho é o caminho que é o único caminho, Senhor Jesus. Obrigado, porque durante a nossa aflição no deserto, nas dificuldades do deserto, o Senhor tem nos alimentado com o maná celestial, que é o Senhor Jesus. O Senhor tem nos dado água em meio ao deserto, que é o Senhor Jesus. Ó Pai, que o nosso coração esteja então totalmente firmado no Senhor Jesus. Que possamos amá-lo cada vez mais, desejá-lo cada vez mais, viver inteiramente para o Senhor, não sermos negligentes, não sermos, ó Pai, murmuradores, não sermos incrédulos, infiéis, mas totalmente consagrados a Ti, a cumprir a Tua palavra, a viver na Tua palavra, como forma de gratidão, respeito ao Senhor, sabendo que a nossa verdadeira paz nós só encontramos em Ti, ó Deus. Louvado e bendito seja o Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Nos dê essa esperança, que essa semana seja repleta dessa esperança e dessa certeza de que o Senhor está presente, que o Senhor não está ausente, ó Pai, mas bem presente na vida de cada um de nós, do Teu povo, e tudo está sobre o Teu poderoso ou a Tua poderosa mão. Louvado e bendito seja o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.